universo, uma sinfonia antiga e silenciosa, cuja origem remonta a mais de 13 bilhões de anos. Cada estrela, cada planeta, cada cometa é um vestígio de algo que já explodiu, colidiu, nasceu ou morreu. É um palco cheio de vida, em constante movimento, onde às vezes corpos se chocam, criando marcas que perduram por milênios. Lá fora, existem trilhões de sistemas solares, dançando em espirais de matéria e luz. Estrelas colossais inflamam-se e colapsam em si mesmas, transformando-se em buracos negros. Planetas solitários vagam sem órbita. Nebulosas sussurram os resquícios de gerações estelares. Cada canto do cosmos carrega o eco de algum acontecimento que deixou seu sinal, seu legado. E na longa trajetória da vida do universo, desponta uma pequena joia azul, a Terra. Um planeta singelo, envolto em oceanos e nuvens, delicado à escala do cosmos e profundamente marcado por ele. Localizada em um braço espiral discreto da galáxia, conhecida como Via Láctea, repleta de bilhões de estrelas de diferentes tamanhos e idades, a Terra é um pequeno planeta que orbita uma estrela comum, o Sol. Em meio a esse cenário imenso, ela segue como uma testemunha silenciosa da história cósmica, guardando em sua superfície cicatrizes de acontecimentos que talvez ultrapassem nossa própria compreensão. Segundo hipóteses, um dia, há milhões de anos, algo rompeu o equilíbrio. Um viajante do espaço profundo, talvez rocha, talvez gelo, rasgou o véu da nossa atmosfera e tocou o planeta com força suficiente para escrever sua presença na crosta terrestre. Não foi apenas uma colisão, foi uma assinatura do cosmos gravada com energia bruta. O impacto teria ecoado além do momento, deixando um rastro, um legado. Hoje, sob o concreto, o asfalto e o verde da zona sul de São Paulo repousa uma memória profunda, quase invisível aos olhos, mas impossível de ignorar para quem conhece sua história. Escondida no coração de uma das maiores cidades do planeta, ela conecta o cotidiano urbano à história do universo. Cratera de Colônia, o legado de um impacto cósmico. Meu nome é Simone Sonvesso Mantovanelli, sou geóloga pesquisadora formada no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Tenho pós-doutorado em Oceanografia Geológica e trabalho com temas de variação climática e eventos globais. Sou coordenadora do presente documentário viabilizado pela Prefeitura de Embu-Guaçu, cidade localizada no sudoeste da Grande São Paulo. A ideia inicial do projeto surgiu um pouco antes. Viajando pelo Brasil, estudando e conhecendo as formações geológicas brasileiras, nasceu o desejo de contar a história por trás das paisagens. Paredões rochosos e sedimentos guardam registros incríveis de transformações ambientais que ocorreram no mesmo local ao longo do tempo geológico. No interior de São Paulo, uma formação rochosa guarda o registro de um antigo deserto que existiu há 140 milhões de anos, o Paleodeserto Botucatu. Neste deserto, existiram dunas de areia similares às que nós encontramos hoje no deserto do Saara. No mesmo local, podemos observar uma formação rochosa que guarda o registro de um antigo vulcanismo, da época em que a América Latina se separava da África, durante a formação do Oceano Atlântico. O que era sertão virou mar. Mais tarde, a série de documentários foi desenvolvida para mostrar como os processos da natureza estão profundamente conectados com a história da humanidade. Milhões de anos depois, as lavas derramadas pelos vulcões que deram origem a rochas basálticas deram origem a um solo extremamente fértil, conhecido como terra roxa. Esse solo permitiu o cultivo do café
durante o século XIX, que foi um dos maiores motores da economia brasileira. As rochas formadas pelo antigo deserto, hoje, fazem parte de um dos maiores aquíferos subterrâneos de água doce do planeta, o Aquífero Guarani, que se estende por diversos países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O primeiro episódio da série trata da cratera de Colônia. Situada em Vargem Grande, Parelheiros, ela guarda arquivos raros, um aquífero confinado e a cicatriz de um impacto cósmico. No universo, colisões entre corpos celestes não são raras. A gravidade atrai asteroides, cometas e planetas uns contra os outros. E essas interações, por vezes, resultam em impactos tão violentos que podem alterar, ou até extinguir, a existência de um mundo. Eu sou Álvaro Penteado Crosta, sou geólogo, professor titular da Unicamp, do Instituto de Geociências da Unicamp. Eu trabalho com temas de crateras meteoríticas, cratera de impacto meteorítico, desde praticamente do final da minha graduação. Então, há quase 5 décadas eu trabalho com esse tema. Os meteoros são normalmente pequenos fragmentos de rocha, que penetram a atmosfera da Terra e, na interação com a atmosfera, eles emitem luz e podem emitir som também pela combustão, pelo atrito com a nossa atmosfera, que é muito densa. Quando alguns pedaços sobrevivem à passagem, a esse choque na atmosfera e caem na superfície da Terra, eles são chamados meteoritos. Então, meteorito é uma rocha e meteoro é um fenômeno de luz, um fenômeno luminoso que ocorre na atmosfera. Os asteroides são corpos maiores, normalmente rochosos, e os cometas também são corpos grandes, mas com uma composição diferenciada. Eles têm uma mistura de gelo e também poeira de rocha, tudo misturado, um material muito pouco agregado. E eles, quando se aproximam do Sol, são aquecidos e liberam gases que formam as caudas do cometa. Então, os cometas são conhecidos pelo núcleo e pela cauda luminosa, que é uma quantidade de partículas de gases e poeiras que se aquecem e se desprendem do núcleo e se espalham pelo espaço. Então, as crateras podem ser formadas pela queda tanto de meteoritos, asteroides ou cometas. Todos eles são corpos sólidos, diferencia um pouco o tamanho. Meteoritos são corpos rochosos menores, os asteroides são corpos rochosos maiores e os cometas podem ser muito grandes também. E são corpos sólidos, mas com muito gelo. Segundo as teorias mais aceitas pela ciência, a Terra conta com uma verdadeira barreira contra objetos vindos do espaço, sua atmosfera. É ela que consome a maioria dos fragmentos que se aventuram até aqui, mas nem sempre ela é totalmente eficaz. Todos os corpos sólidos do sistema solar têm crateras. As crateras são as cicatrizes deixadas por esse processo de impacto. A consequência vai depender muito da dimensão do corpo. Um corpo pequeno, no caso aqui da Terra, que tem uma atmosfera densa, ele vai ser bastante freado, ou seja, sua velocidade vai ser diminuída pela atmosfera, e se ele for relativamente pequeno, ele vai chegar na superfície com uma velocidade que não é suficiente para provocar uma grande cratera, uma grande consequência. Já os corpos maiores, eles podem atravessar a atmosfera pela sua inércia, sem sofrer uma frenagem e chegar a uma velocidade muito alta que, combinado com a massa, vai produzir uma explosão muito grande que vai escavar e formar a cratera e vai produzir consequências ambientais também que podem ser catastróficas dependendo do tamanho. E outros planetas, ou corpos celestes como a Lua, que não tem atmosfera, a atmosfera da Lua é praticamente inexistente, ou Marte, que tem uma atmosfera bem menos densa que a Terra, essas consequências são maiores ainda, porque o poder de frenagem da atmosfera, obviamente, é menor. Então, aqui na Terra, a gente tem um escudo protetor, que é a nossa atmosfera, mas isso só serve para determinados corpos de até um tamanho. Se forem maiores que um determinado tamanho, aí a gente vai falar em dezenas de metros de diâmetro, ou centenas, eles passam pela atmosfera e chegam a uma velocidade muito alta, que pode chegar, por exemplo, a 14 km por segundo, 18 km por segundo, o que, combinado com uma massa muito alta, vai provocar uma grande explosão. A Terra recebe por dia toneladas e toneladas de material meteorítico na forma de pequenos grãos, que a gente nem vê. Inclusive, existe um campo de pesquisa que se desenvolveu recentemente, nos últimos 10 anos, que é de micrometeoritos.
E os micrometeoritos são esses pequenos fragmentos que sobram desses meteoros que penetram na atmosfera todos os dias, o tempo todo, na verdade, que são reduzidos por essa fricção, por esse atrito com a atmosfera. E esses micrometeoritos são achados no telhado das casas. As pessoas depois fazem uma concentração do material que está lá e acham micrometeoritos, uma quantidade muito maior do que se imaginava. Em diversos lugares do planeta, podemos encontrar crateras resultantes de impactos de corpos celestes. Atualmente, cerca de 210 dessas formações foram reconhecidas cientificamente. Algumas são visualmente mais perceptíveis, como o caso da Barringer Crater nos Estados Unidos, a Orunga Crater no deserto do Saara, em Chad, a Vredefort Crater na África do Sul, entre outras. Porém, muitas sofreram desgastes das intempéries do tempo e suas formações ficaram menos perceptíveis a olho nu, algumas chegando a praticamente desaparecer. Hoje são conhecidos cerca de 200 crateras e astroblemas, aí, todos, juntos, na Terra. Astroblemas e crateras são conceitos um pouco diferentes. As crateras são aquelas que não foram modificadas por processos terrestres. Existem poucas crateras desse tipo, só as mais novas, não foram ainda modificadas aqui na Terra. Já os astroblemas são antigas crateras que já passaram por processo de erosão, alguma deformação, então já foram desgastados. Eu costumo definir astroblema, aliás, é a definição do termo que vem do grego, como cicatrizes de impacto, cicatrizes de crateras. Então, uma cratera é algo que ainda preserva forma e um astroblema é algo que já foi bastante modificado pelos processos geológicos superficiais. Então, diferente de outros corpos planetários, como a Lua, que não tem praticamente nenhuma atividade geológica em andamento no momento, e Marte, que tem muito pouco, aqui na Terra não, a Terra é muito dinâmica, então nós temos o tempo todo erosão, sedimentação, transporte de material, tectônica de placas, e isso vai alterando completamente a superfície. Periodicamente a superfície é reciclada, toda a superfície continental da Terra passa por uma reciclagem periódica, exceto poucas áreas mais antigas, E isso vai destruindo esse registro e por isso nós temos tão poucas crateras na Terra comparado, por exemplo, com a Lua ou Marte. Segundo teorias defendidas atualmente, no fim do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, algo colossal cruzou o céu e mudou a Terra para sempre. Um asteroide de mais de 10 quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade estonteante, colidiu com o que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no atual México. O impacto abriu uma cratera de quase 180 quilômetros de diâmetro e liberou uma quantidade de energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. Foi o início de uma extinção em massa que apagaria 75% da vida no planeta, incluindo os dinossauros. A explosão gerou uma onda de choque que percorreu o globo, desencadeou terremotos, provocou tsunamis com até 1 quilômetro de altura. Incêndios florestais se espalharam pelos continentes, alimentados por rochas incandescentes lançadas de volta à atmosfera. Mas foi no céu, e não no solo, que ocorreu o golpe mais fatal. Uma imensa nuvem de poeira e detritos foi arremessada à estratosfera, bloqueando a luz solar por meses, talvez anos. O planeta mergulhou no inverno global. Sem luz, a fotossíntese cessou. As cadeias alimentares entraram em colapso. Plantas murcharam. Animais pereceram. O mundo ficou escuro, frio e silencioso. Entre os escombros da biosfera, uma fina camada negra, rica em irídio, um elemento raro na Terra, mas comum em meteoritos, sedimentou-se em todo o planeta. Um traço químico sutil, mas inequívoco. Essa camada, encontrada em rochas da Itália à Nova Zelândia, marca um divisor de eras. Abaixo dela, a vida dos dinossauros. Acima, um mundo novo, dominado por mamíferos. A cratera do impacto, chamada de Cratera de Chicxulub, ficou enterrada sob o tempo, oculta sob as águas do Golfo do México. Mas seu legado ecoa em cada fóssil, em cada extinção registrada, em cada ave que hoje cruza os céus, descendentes diretas dos dinossauros aviários que sobreviveram à catástrofe. Mais que destruição, esse evento cósmico revelou a fragilidade e a resiliência da vida, e se tornou um dos marcos mais fascinantes da história geológica do nosso planeta.
Foi uma extinção em massa que eliminou cerca de 70% da vida da Terra e que ocorreu há exatamente 66 milhões de anos. A descoberta da relação com o evento de impacto se deu de uma forma totalmente fortuita, né? Um geólogo norte-americano que estava estudando sequências sedimentares nas montanhas da Itália, ele descobriu duas sequências sedimentares carbonáticas submarinas, ou seja, marinhas, né? E que tinha uma marcante diferença entre elas. Uma delas tinha fósseis e, na sequência, a outra, muito similar, já não tinha fósseis. E tinha um marcador, uma camada pequenininha, muito estreita, escura, separando essas duas sequências. E propôs a chamada teoria Álvares. O nome dele é Walter Álvares, que haveria em algum lugar do planeta um impacto muito grande que teria provocado, primeiro, a extinção dos fósseis e, segundo, a deposição de uma camada de material que, obviamente, foi escavado, lançado para a atmosfera e depois se depositou, e que tinha material meteorítico, que seria aquele irídio. 11 anos depois, a cratera foi descoberta no Golfo do México. Ela está em parte submersa e uma parte emersa na península de Yucatán, uma anomalia circular enorme de 180 km de diâmetro. Círculos perfeitos, esculpidos num instante, por forças tão antigas quanto o tempo, um convite à contemplação. Harmoniosa, quase perfeita, ela desenha no solo um vestígio do instante em que o universo colide com a Terra. A perfeição geométrica pode intrigar os olhos, mas a natureza traça círculos por muitas razões, e é preciso ir além da aparência para reconhecer o toque de um corpo celeste. É nas entranhas da rocha que repousam as provas do impacto. Impactitos fundidos pelo calor da colisão, cones de estilhaçamento como flores abruptas abertas na violência. São essas feições microscópicas, gravadas como cicatrizes no íntimo da pedra, que contam sua verdadeira história. Existem muitas estruturas circulares na superfície da Terra e, na verdade, existem vários processos endógenos, ou seja, do interior da crosta, que produzem crateras. Vulcanismo talvez seja o mais conhecido, mas até mesmo estruturas de colapso em regiões calcárias, né, onde o calcário é dissolvido pela circulação de água subterrânea e a parte de cima desmorona e forma uma cratera, uma estrutura circular. Então, como reconhecer uma cratera de impacto, separá-la dessas outras feições circulares? Existe um conjunto de indicadores, né, que são cientificamente aceitos por uma cratera, e para que uma estrutura possa ser reconhecida como uma cratera e fazer parte desse inventário, desse banco de dados mundial de crateras, tem que obedecer esses critérios. Primeiramente, a gente usa imagens de satélite, dados de sensoriamento remoto para reconhecer uma estrutura circular e ver se ela tem características similares. A morfologia dela é compatível com a de cratera, mas isso também não serve para comprovar a origem. A origem só pode ser comprovada quando encontramos transformações nas rochas que foram submetidas ao impacto, que são compatíveis com as altíssimas condições de pressão e temperatura do processo de impacto, que são muito além das que existem na crosta da Terra. Essas transformações de alta pressão e temperatura ficam registradas de forma permanente nas rochas. Então, mesmo em crateras que já foram erodidas, praticamente não existem mais, mas onde ainda existem rochas que guardam essas transformações, a gente consegue reconhecer. Tem um exemplo de uma cratera na Austrália, que é a mais antiga da Terra, e que ela não existe mais, mas as rochas, como a rocha granítica, tem todas essas transformações que a gente vai lá no campo e consegue reconhecer. Existe um único tipo de transformação que a gente consegue ver numa amostra de mão ou um afloramento. São cones estriados, né, que são formados pela passagem da onda de choque nas rochas. Eles formam qualquer tipo de rocha. São chamados cones de estilhaçamento. São estruturas cônicas, agregado de estruturas cônicas. Elas são diagnósticas de impacto. Muitas das crateras terrestres ainda têm essa estrutura, aqui no Brasil, inclusive. Já outras são microscópicas. A gente tem que coletar a rocha no local que a gente suspeita que seja uma cratera, fazer lâminas, levar para o microscópio e aí procurar esse tipo de transformação. Então, por exemplo, transformações na estrutura cristalina do quartzo e de outros minerais, que são também decorrentes dessa alta pressão do impacto, né? Então, esses são os critérios.
No caso das crateras mais jovens, a gente encontra fragmentos de meteoritos, mas com o passar do tempo, os meteoritos são muito instáveis quimicamente na superfície da Terra, né, em condições de oxidação, presença de água, eles não sobrevivem muito tempo. Então, só nas crateras mais novas a gente encontra fragmentos de meteoritos. Mais novos, eu digo milhares de anos, né, até milhares de anos. Quando as crateras são mais antigas, os meteoritos não sobrevivem. Embora muitos impactos cósmicos tenham ocorrido no passado profundo da Terra, alguns deles permanecendo apenas como cicatrizes geológicas quase invisíveis, eventos mais recentes nos lembram que o cosmos ainda está ativo e que estamos sujeitos à sua força. Nos últimos séculos, diversos corpos celestes já cruzaram o caminho da Terra. A maioria se desintegra na atmosfera sem consequências, mas às vezes o impacto ou a explosão em pleno céu é impossível de ignorar. Entre os casos mais impressionantes registrados em tempos modernos, um se destaca por sua magnitude e consequências: o meteoro de Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, nos céus de Chelyabinsk, na Rússia, um meteoro com cerca de 20 metros de diâmetro, viajando a mais de 65 mil quilômetros por hora, rasgou a atmosfera terrestre e explodiu no ar com uma força estimada entre 400 e 500 quilotons, mais de 20 vezes a bomba de Hiroshima. A explosão aconteceu a cerca de 30 quilômetros de altitude e gerou uma onda de choque que quebrou vidraças em centenas de edifícios. Danificou estruturas e feriu mais de 1000 pessoas, a maioria por estilhaços de vidro. O episódio, amplamente documentado por câmeras de segurança e celulares, foi um alerta global. Mesmo objetos relativamente pequenos podem causar danos significativos, sobretudo em áreas habitadas. E muitos fragmentos do meteorito foram encontrados. Então, aí já se sabe, ele fragmentou em coisas muito pequenas, o maior fragmento tinha alguns quilos, né? E muitos fragmentos de gramas, né? Se espalharam por uma área muito grande. O evento de Chelyabinsk foi provocado por um meteoro que provavelmente teria cerca de 50 metros de diâmetro, talvez um pouco mais, e a gente vê, né, o efeito de destruição que pode ter um corpo mesmo muito pequeno. Já corpos maiores, como aquele da extinção dos dinossauros, eles são, de fato, em termos de tamanho, é estimado entre 10 a 15 quilômetros de diâmetro, ou seja, é de fato um asteroide, né, um corpo bastante grande, e esses sim são capazes de provocar efeitos globais, ou seja, destruição em massa da vida em todo o planeta Terra. Segundo hipóteses, há aproximadamente 36 milhões de anos, um corpo celeste, com cerca de 300 metros de diâmetro, viajando a cerca de 20 mil quilômetros por hora, foi atraído pela gravidade da Terra e colidiu com sua superfície, liberando uma quantidade de energia equivalente a milhares de bombas nucleares. Esses valores são estimados com base em modelos teóricos, pois ainda não foi determinado com precisão os detalhes desse evento ancestral. Seu alvo foi o continente que hoje chamamos de América do Sul, perto da costa do Oceano Atlântico. O impacto deixou marcas visíveis na superfície, uma clara circunferência elevada, conhecida como Anel de Borda, e a formação de um lago central. Com o passar dos milênios, o desgaste natural e os sedimentos alteraram sua forma, enterrando seus vestígios, mas sua história permanece viva no solo e na paisagem. Foram observados por fotografias aéreas no começo da década de 1960, a existência dessa estrutura circular, né, bem nítida ali na Serra do Mar, que depois foi estudada por um professor da USP, um dos pioneiros que vieram para implantar o curso de Geologia da USP, o professor Kohler, um sueco. E foi ele o primeiro a aventar a possibilidade de colônia C ter sido formada por impacto. E de fato, até hoje, não existe nenhuma outra explicação viável para uma estrutura perfeitamente circular, com quase 3,5 km de diâmetro,
numa área de rochas cristalinas ali da Serra do Mar. O professor Kohlert começou com esses estudos geofísicos e percebeu que havia um preenchimento sedimentar dessa estrutura, né? Ou seja, rochas cristalinas bem mais antigas e um preenchimento sedimentar recente. Muitos desses sedimentos são de origem lacustre, o que indica que dentro dessa estrutura circular houve um lago, se formou um lago, né, e se depositaram os sedimentos. A partir daí ele foi sendo trabalhado ao longo do tempo, mas até hoje não existe a comprovação segura da origem por impacto dessa estrutura. Embora seja a hipótese mais viável para explicar uma estrutura circular ali, não existe ainda essa comprovação. A origem da cratera ainda encontra-se em processos de discussão. Pesquisadores debatem se seria por impacto de corpo extraterrestre ou se seria resultante de processos geológicos internos. As evidências acumuladas nas últimas décadas mostram cada vez mais a origem por impacto. Houve também algumas sondagens, ou seja, perfurações, né, mas elas não foram muito fundas. Existem algumas de 14 metros, ou seja, só a parte superficial mesmo, e uma até 50 metros, que a professora Marie-Pierre Ledru fez para estudar os sedimentos e derivar informações sobre paleoambientes. Sim, eu sou Marie-Pierre Ledru, eu sou pesquisadora do Instituto Francês, o Instituto de Recherche pour le Développement. Eu fiquei um ano em São Paulo, na USP, e no Instituto de Botânica para o meu doutorado, e acompanhei os meus colegas que fizeram o primeiro furo na cratera em 1989, junto com o professor Riccomini. Ele mostrou que nesses 270 metros de profundidade havia sedimentos muito bons para preservação de material biológico e geoquímico para estudos dos climas do passado. No passado, a cratera abrigou um antigo lago, onde sedimentos de diferentes ambientes foram depositados, acumulados e preservados de uma forma contínua ao longo do tempo geológico. Nós percebemos que esse material ele guardou muito bem os arquivos dos climas do passado, do quaternário, né? Que não são muito conhecidos. A primeira datação radiocarbon que a gente teve mostrou que a 2 metros de profundidade, então bem na superfície, já atingimos o limite do método do C14, que é 40 mil anos. Então, a partir de 2 metros de profundidade, não havia mais possibilidade de datar, porque já passamos o limite e já sabíamos que com 270 metros de profundidade iríamos chegar a muito tempo. Então, a gente tem um embasamento cristalino por baixo e 300 metros, pelo menos, de sedimentos depositados dentro do que foi o lago que se formou ali. A cratera de Colônia gera um enorme interesse nacional e internacional, por ser um arquivo único para o estudo das variações climáticas das regiões subtropicais e tropicais do Hemisfério Sul. O depósito do sedimento da cratera de Colônia é um arquivo único de depósito de sedimentos, porque nós temos um registro de 2,6 milhões de anos que inclui todo o quaternário e temos por muitos poucos registros desse comprimento do tempo, né? Durante o quaternário houve ciclos glaciais e interglaciais e não sabemos como que a floresta tropical respondeu a esses ciclos glaciais e interglaciais. Todas as informações que nós temos vêm ou dos Andes, para a região tropical do continente sul-americano, ou do hemisfério norte, ou dos testemunhos marinhos. Mas do continente, com relação direta à biodiversidade tropical, né, que é uma pergunta científica de longo prazo, não tivemos resposta até descobrir o sedimento de Colônia. Os estudos revelaram até agora que nós temos uma resposta aos ciclos, à sucessão de ciclos glaciais e interglaciais, muito diferente das respostas que nós conhecemos pelos Andes ou pelo hemisfério norte, por exemplo. Quer dizer, ou seja, que a cobertura vegetal da cratera, ela ficou sempre florestada,
seja em épocas glaciais ou interglaciais. Não há essas fases de expansão, regressão de mata como nós definimos, na base dos ciclos glaciais e interglaciais. Então é uma revisão total do conhecimento. A segunda coisa que a cratera mostra, porque nós estudamos as partículas de carvão que foram depositadas no sedimento também, e essas partículas de carvão elas mostram os ciclos de incêndios da região. E hoje em dia não tem incêndios naturais na região da cratera de Colônia, né? Mas esses incêndios eram muito mais fortes nas épocas glaciais. Então era um ambiente completamente diferente que o ambiente de hoje, e muda o conhecimento que nós tivemos, o conhecimento muito fraco, muito pequeno que nós tivemos antes de estudar a cratera. A estrutura de Colônia, né, a cratera de Colônia, por ser tem um formato de uma tigela, né, com 3,5 km de diâmetro e 400 metros de espessura, ali tem uma quantidade muito grande de material que é poroso e permeável. E é uma região muito úmida, né, da Serra do Mar, com bastante chuva. Então essa água da chuva, ela penetra. Se não houvesse a cratera, as rochas do embasamento cristalino ali não são boas para preservar aquíferos, né? São rochas muito densas e com poucas aberturas, pouca porosidade. Enquanto que dentro da estrutura, os sedimentos que estão ali, mesmo as rochas quebradas pelo impacto, são porosas e permeáveis, então armazenam água, e o volume ali, devido ao tamanho da cratera, é bastante significativo. Isso forma então o chamado aquífero confinado. Então dentro da cratera tem um bom potencial de produção de água subterrânea, inclusive a Sabesp tem poços perfurados ali e que produzem água que serve ali o bairro de Vargem Grande e a região ali do entorno também. A formação circular de Colônia criou condições ideais para o acúmulo de água ao longo dos milênios. Esse lago persistente, alimentado por chuvas e drenagens naturais, começou a reter sedimentos e restos de vegetação. Camada após camada, o fundo foi se enriquecendo com matéria orgânica em decomposição, transformando lentamente a paisagem até dar origem a uma extensa turfeira. Uma turfeira é composta de fibras vegetais que são parcialmente decompostas e que se acumulam em regiões pantanosas. A turfeira registrou os últimos 200 mil anos quase e mostrou que era um lago que virou uma turfeira há mais ou menos uns 150 mil anos. Então essa variação, essa mudança da paisagem é muito importante porque é um processo natural de lagos, né? Os lagos se encharem de sedimento, o nível da água diminui, né? E se forma uma turfeira. Nos últimos 100 mil anos, os sedimentos da turfeira mostram que nós passamos de uma mata de araucária, progressivamente, para essa mata umbrofiladense que nós temos agora. Então foi um processo de longa duração que acompanhou os câmbios climáticos do glacial, do último glacial, pelo interglacial que nós temos hoje, que se chama Holoceno. A cratera de Colônia é uma bacia de 3,5 km de diâmetro, então bastante grande, que acumulou sedimentos numa profundidade entre 270 metros e 350 metros. Não se sabe hoje em dia qual é a profundidade exata dessa estrutura e então também não se sabe qual é a idade do impacto. É diferente das outras estruturas que são por causa da erosão, a base da cratera aparece à luz, né? Com esse cúmulo de sedimentos, nós não temos acesso à base da cratera e ao lugar do impacto que pode permitir a datação da cratera. Então é por isso que nós temos que furar até a base da cratera e que vai ser o desafio dos anos que vêm. Existe uma zona de transição entre os sedimentos e o embasamento cristalino que a gente acredita que são as rochas depositadas por impacto, ou seja, o material foi quebrado, derretido, fundido, deformado e redepositado dentro da cratera. Então é esse material que a gente precisaria estudar para comprovar
a origem por impacto de colônia, mas ele está a mais de 300 metros de profundidade. Tem um custo alto esse tipo de estudo. E vai ser importante fazer esse furo até a base da cratera, porque nós vamos ter uma história muito mais completa que o quaternário. Vamos entrar no terciário, né? E talvez até mais antigo. E vai ser uma história contínua. Normalmente, a gente tem um pedaço de história num lugar, um pedaço de história no outro lugar, e tem hiatos entre esses pontos, né? A gente não consegue chegar a uma história contínua por causa de um cúmulo de sedimento assim, regular. Assim. A cratera de Colônia tem muito mais para frente para mostrar para nós o dia que nós vamos chegar até o fundo, até a base do impacto. A importância da cratera vai além dos estudos científicos paleoambientais e paleoclimáticos e de sua origem. Por ser uma feição relacionada a um evento extraterrestre, naturalmente gera atrativo popular aos temas astronômicos. A cratera de Colônia é reconhecida oficialmente como um patrimônio geológico brasileiro, título concedido pelo Serviço Geológico do Brasil por seu valor científico, educativo e histórico. Também integra a Rede Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, sendo considerada um geossítio de relevância internacional pela sua raridade e estado de conservação. Dentro de seus limites, foi criado o Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, uma unidade de conservação ambiental que protege fragmentos de Mata Atlântica, nascentes e a biodiversidade local. Meu nome é Walter Tesch, fui subprefeito de Parelheiros de 2005 a início de 2010 e tenho acompanhado a região de Parelheiros desde então. Escrevo todo mês uma coluna lá no jornal Zona Sul de Notícia tratando dos problemas dessa área. A cratera de Colônia é uma área ampla, então tem dentro dela se instalou um loteamento, então hoje deve ter mais de 50 mil pessoas lá dentro. Pero a história da cratera está muito ligada à colônia alemã, que hoje é simplesmente colônia, né? Porque com a Segunda Guerra tiraram o nome de colônia alemã para colônia paulista, e agora é colônia alemã. Quem foi para lá não tinha ideia de cratera, né? Mas com as comunicações, com atividades, a comunidade local foi se identificando, e hoje tem muitas pessoas da comunidade, lideranças, que valorizam e veem como um ativo. Então, me chamo Ronaldo Freitas, sou morador de Parelheiros, estou aqui desde 89, tive a iniciativa de criar um observatório privado, onde hoje eu uso para fazer ciência, uso também para fazer um pouco de educação. Depois do descobrimento dela, por exemplo, a mentalidade das pessoas evoluíram junto com ela. Antigamente você falava para a pessoa que ela mora próximo da cratera ou dentro da cratera, ela falava assim, de que isso me importa, né? Hoje não. Hoje ela sabe te dizer que ela mora dentro da cratera e que aquilo ali está sendo valorizado e que ela pertence à cratera, né? Então ela tem esse reconhecimento. Então ela não só evoluiu, mas está evoluindo. Vai entrar, por exemplo, agora a questão do astroturismo para lá. Iniciativas como o projeto da Rota Astronômica de Parelheiros e o Planetário têm promovido na região e arredores conhecimentos de astronomia e educação ambiental, destacando a cratera de Colônia como símbolo de integração entre ciência, cultura e sustentabilidade. Porque o princípio é o seguinte, quem não conhece não valoriza e quem não valoriza não defende. E a gente viu aquela cratera como base de um sistema econômico. Seria a ideia de um cluster, que são muitas atividades interrelacionadas com o eixo. E a cratera pode ser isso, tem muitas dimensões disso. Parelheiros ele está se tornando um polo da astronomia. Você vai ver que existe, por exemplo, o planetário de Parelheiros, que já está aí. Existe um projeto agora que já está em andamento, que é um observatório do Parque Ribeirão do Colônia. Você passando um pouquinho ali do observatório, você vai estar indo para a cratera do Colônia. Menos de 5 minutos você vai estar onde? Você vai estar dentro do Parque Natural da Cratera do Colônia, que também está sendo feito um projeto para virar um centro de observação astronômica, que as pessoas vão poder vir com seu telescópio, se abrigarem ali, colocar o telescópio, poder observar à noite a Lua, as estrelas, os planetas. O astroturismo ele vai movimentar a economia para a região, toda a região.
é o Vargem Grande, a cratera do Vargem Grande, a região de Parelheiros, a região, por exemplo, de Bugaçu, Itapecerica. Por quê? Porque está dentro do caminho. Vamos pegar, por exemplo, Parelheiros como polo do turismo. As pessoas, elas querem, às vezes, sair do tradicional. E eu convido a cada uma delas para fazer isso, porque o astroturismo, ele vai abrir um leque. A pessoa, quando a pessoa tem uma ligação, por exemplo, com a astronomia, ela passa a olhar para dentro do planeta, que é a própria casa dela, de uma maneira diferente. Ela passa a ter aquele senso de pertencimento, né? A cratera de Colônia é patrimônio brasileiro e deve ser cada vez mais valorizada, preservada e desenvolvida. Além da divulgação científica, da valorização cultural e do incentivo ao desenvolvimento do turismo sustentável, a cratera de Colônia tem como objetivo inspirar a sociedade e os órgãos governamentais a realizar iniciativas de reconhecer a cratera de Colônia como território de valor geológico, promover investimentos científicos e futura integração à rede Unesco de geoparques. Então ali existe um potencial para isso, em cima do tema da cratera, né? Mas eu acho que para isso se desenvolver de uma forma plena, precisaria haver mais estudos ali, a gente conseguir fazer essa perfuração até uma camada mais profunda que pudesse fornecer o material que a gente consiga datar exatamente a idade do impacto. Para isso a gente precisa de rochas deformadas pelo impacto, datar essa evolução paleoambiental, né, ao longo do tempo, o que aconteceu. Isso tudo seria um material para se montar um geoparque. Isso nós não temos ainda. E também vai incentivar a consciência de preservação do meio ambiente. Agora a cratera faz parte do patrimônio brasileiro, é um arquivo único e vai entrar realmente, vai valorizar esse patrimônio brasileiro de uma maneira que nunca foi feito até hoje. Para conseguir isso tem que ter uma massa, né? E a tal de vontade política se consegue com gente pressionando, né? Então tem que ter conhecimento técnico-científico para embasar, né? Suporte político, suporte social local para ter continuidade, os empreendedores local, tudo. Eu acho que esse é o caminho. A importância da cratera é um arquivo único do registro da história da Terra, do planeta, do registro do quaternário nas regiões tropicais do hemisfério sul. E não temos, ou temos muito pouco arquivos que contam essa parte da história do planeta. E por isso é um lugar muito importante para o nosso conhecimento da história da Terra. Tem sociedades que têm atributos, têm possibilidade de transformar algo em algo positivo, de vida, de cultura, de conhecimento. Eu creio que a cratera é isso. A cratera do Colônia representa a qualidade de vida, em todos os aspectos que você possa imaginar. Isso para mim, como morador, isso para as pessoas que vêm de fora. Que é o que ela é, né? Ela traz a ideia de você senso de pertencimento ao nosso planeta, a qualidade de vida, né? Isso muda tudo. Então a cratera do Colônia para mim hoje é isso, né? É uma maneira de viver com qualidade.